pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Lohane, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou apresentar um pouquinho pra vocês como que funciona as faculdades no Canadá. Isso é baseado na minha experiência, tá? Eu tive experiência com basicamente 3, 4 universidades aqui, então eu vou explicar pra vocês como que foi o meu processo. Eu não sei explicar uma coisa assim, tipo, a Lohane, isso aqui é universal pra todas as faculdades do Canadá. Não vou saber porque justamente eu não sou nenhuma expert nisso, essa é só a minha experiência, tá? É tipo um diário de experiência aqui pra vocês saberem como que foi a minha e talvez possa ser a experiência de vocês, né, no futuro, Deus quiser. Enfim, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre como que funciona toda a questão de aplicação, toda a questão de requisitos, inglês, como que funciona a comunicação com as faculdades. Já vou adiantando que não é muito fácil, mas tem diferença de uma faculdade para outra. Enfim, sejam muito bem-vindos. Novamente, prazer, meu nome é Lohane. Só me apresentando um pouquinho, eu tenho 23 anos, tô começando a universidade agora, no final desse ano, no curso de Engenharia, bacharelado em Ciências Aplicadas, Engenharia. Eu moro no Canadá tem 3 anos já, ou seja, eu tenho um pouquinho de experiência nesse país já. Já quebrei muita cara aqui, então se vocês quiserem algumas diquinhas ou que eu faça algum vídeo sobre o Canadá em si, não sobre a faculdade, também posso fazer, porque tem muita coisa aconteceu nesses 3 anos. Enfim, explicando pra vocês como que funcionou o meu processo de faculdade aqui no Canadá. Eu saí do Brasil em 2023 e vim pro Canadá com visto de trabalho, né, não vim com visto de estudante, eu vim com visto de trabalho, ou seja, eu não tinha obrigação de estudar e nem tinha matrícula em nenhuma faculdade, college, enfim. Quando eu cheguei no Canadá, eu descobri que tinha uma diferença muito significativa entre o valor pago pelos estudantes locais e pelos estudantes internacionais. Ah tá, só um adendo aqui. Até onde eu saiba, gente, não sei se realmente oh meu Deus, é tudo isso, mas até onde eu saiba, todas as faculdades no Canadá são pagas. Eu não conheço nenhuma que seja pública, nunca ouvi falar de alguma que seja pública, apesar de o nome delas, a maioria ser Public University, mas enfim. Mas todas elas são pagas, só que, tipo assim, gente, grande maioria delas tem bolsa de estudos. Eu não sei como funciona porque, infelizmente, eu não fui atrás de bolsa de estudos, porque o meu processo foi totalmente diferente, meio conturbado, mas... então eu não vou conseguir explicar pra vocês se você tá procurando uma bolsa de estudo. Isso não vai ser comigo porque eu não entendo nada disso. Mas, enfim... Voltando, quando eu cheguei eu descobri que tinha essa diferença de valores. E eu, com visto de trabalho, pagaria o valor de estudante internacional. Então, e assim, gente, eu não tinha condições na época. Não tinha mesmo, e eu nem hoje teria condições de pagar o valor para estudante internacional. Porque, tipo assim, cara, vamos supor, o meu curso por ano, só de curso, das matérias, vai sair $8.000 por ano. 2 semestres, né? Para estudante internacional é 60 mil. Então, vocês veem a diferença, né, gente? É muita diferença. Então, eu não tinha condições. Então, meu plano era primeiro conseguir o permanente residente. Foi isso que eu fiz. Muitos processos, se vocês quiserem eu falo em outro vídeo como que funcionou. Mas aí eu consegui o meu permanente residente no começo do ano passado, 2025. E aí decidi fazer as aplicações para faculdade. Eu já estava pesquisando muito sobre faculdades, já queria muito saber como que funcionava todo o processo, como que funcionava a questão do inglês e tudo mais. E eu já vou falar para vocês também nesse vídeo os erros que eu cometi, para que vocês não cometam, ou que vocês saibam que eles existam, né? Primeira coisa que eu fui fazer foi ver os requisitos da faculdade que eu queria. E aí entra a primeira faculdade que eu vou falar pra vocês sobre, que foi a University of Alberta, que é a Universidade de Alberta no estado, na província de Alberta, na cidade de Edmonton, cidade que eu morava até um mês atrás. Enfim, quando eu entrei no site da universidade, eu procurei sobre os requisitos e tudo mais, inclusive eu tô aqui com o meu computador aberto pra mostrar pra vocês como que funciona, pesquisar requisitos, pesquisar qual é a média de inglês que você precisa e tudo mais. Então, eu vou tentar gravar aqui a tela para vocês da universidade que eu estudo atualmente, não da Universidade de Alberta. Mas o processo de pesquisa é o mesmo, tá? Então, a gente vem aqui, entra no site da universidade, tá? É simples.
Aí você vai pesquisar, primeiramente, o que eu faço? Eu vou para Undergraduate Students. Undergraduate é a nossa graduação no Brasil, né? O primeiro passo após o ensino médio. Aqui no Canadá eles chamam de Undergraduate. Por que eu não sei, gente? Não entendo. Então eu vou aqui no Undergraduate Students e vou pesquisar sobre o que temos aqui, né? Vamos ver. Aqui, ó, Prospective Students, que é estudantes que ainda vão ser estudantes da universidade, né? Aqui tem várias informações, como que funciona. Você vê que o site, ele é todo completo. Pra você que não fala inglês, eu vou explicar depois como que funciona, mas aqui tá falando, ó, como é estudar na UBC, como que funciona o processo da aplicação e tudo mais. É bem intuitivo, né? Aqui vou entrar no processo de aplicação, Find out how to apply to UBC, e aí a gente entra aqui. Ó, os cursos, geralmente, de bacharelados, como o meu, eles geralmente começam em setembro. Então, você tem que estar muito atento a prazos, porque os prazos aqui são muito específicos e dificilmente eles mudam, tá? Então, aqui a gente pode achar sobre os cursos que a gente quer, né? Tipo, cadê? Aqui, ó, os requerimentos. Your admission requirements. Os requerimentos que você vai precisar para entrar nessa faculdade específica. Aqui vai ter algumas opções. Se você fez o ensino médio numa escola canadense, se foi numa escola internacional, se você já fez outro bacharelado, enfim. Aqui, International High School Applicant. Eu entraria aqui ou no Mature Student Applicant, porque Mature, aqui são alunos acima de 22 ou 23 anos, dependendo da universidade. Eles têm alguns requerimentos diferentes para esse tipo de aluno, porque são alunos que saíram há um certo período de tempo do ensino médio, então não sei por que a gente existe isso, mas tem. Então, vou entrar em International, porque somos International, né? Ah, tá. Só explicando um negócio. Depois que eu consegui o meu visto de permanente, eu passei a ser estudante local. Eu passei a ser estudante, não entrar como estudante internacional. Porém, os requerimentos são de estudante internacional, tá? Eu só não pago o mesmo valor do tuition, que é... Não sei a tradução disso, mas é tipo assim... É o valor pago para os cursos que você vai fazer durante a sua graduação. E aí eu só não pago o mesmo valor de internacional, mas os requerimentos são o mesmo, tá? Aqui tem, ó, umas coisas. E aí você, aqui, no caso, tem o campus de Vancouver e o campus de Okanagan. Eu apliquei para os dois campos. Os requerimentos são os mesmos, tá? Então eu vou mostrar aqui de Vancouver mesmo. Aqui você vai selecionar o país. Gente, cada universidade tem uma página diferente, né? Um website diferente. Mas é muito parecido um com o outro. Eu posso até mostrar da Universidade de Alberta pra vocês também. Mas aqui, ó, selecionei Brasil, e aqui ele explica o inglês, o requerimento de inglês, que eu já vou entrar ali pra mostrar pra vocês, e os requerimentos gerais pra cada coisa, né? Aqui, ele coloca o certificado do ensino médio e o resultado do Enem. E aí eu vou entrar num ponto de problema que eu tive com isso, né? Aqui você pode selecionar o curso específico que você vai fazer, por exemplo, o meu, Applied Science, Engenharia. Apertei aqui, aí ele aparece qual que é o que eu preciso aqui, basicamente, que seja equivalente, o que eu preciso ter feito no ensino médio para ser equivalente ao deles aqui, ok? Depois eu falo um pouco mais sobre isso, e depois eu volto nessa parte aqui de requerimentos, só para mostrar para vocês como que chega nele, mas eu vou mostrar para vocês agora o inglês primeiro, pra poder falar pra vocês primeiro do inglês, depois eu volto nessa parte aqui, tá bom? Aqui a gente tem English Language Admission Standard, que é basicamente qual que é a proficiência de inglês que você tem que ter, né? Cada faculdade vai ter a sua parte aqui, os seus requerimentos, mas a maioria delas, a nota é a mesma, tá? A maioria delas, das 4 que eu pesquisei, que são a Universidade de Alberta, UBC, University of British Columbia, que é a universidade que eu estudo hoje, tem a University of Ottawa, que é a capital do Canadá, e tem a University of Calgary, que é em Alberta também, tá? Então, aqui, ó, ela explica, você vê que aqui tá 9 ways to meet UBC's English Language. Porque, gente, tem muitas opções para você conseguir bater o requerimento do inglês, tá? Muitas opções. Tem várias provas diferentes que você faz para você conseguir, que você pode fazer, você pode escolher, você não tem que fazer todas. Você escolhe uma delas para você fazer, aquela que se adapta melhor ao que você quer, ou enfim.
Eu só tenho que fazer um adendo aqui, porque geralmente coisas relacionadas à saúde ou atendimento ao público, por exemplo, se você for fazer medicina, ou se você for fazer farmácia ou enfermagem, geralmente tem um valor de proficiência maior, eles precisam de uma proficiência maior, já que você vai ter contato direto com o atendimento ao público, né? Mas os outros geralmente são tabelados assim. Aqui a gente vê algumas opções. A opção número 1, se você fez ensino médio ou qualquer outro estudo antes de entrar aqui na escola, totalmente inglês. Se você fez um técnico, totalmente inglês. Se você fez ensino médio, totalmente inglês, ou qualquer coisa do tipo. Tem aqui 4 ou mais anos estudando num país que não seja o Canadá, né? Tem várias aqui. Aqui eu fiz, então, antes eu estudei alguns meses pra fazer o TOEFL, só que no último momento eu percebi que o TOEFL era muito difícil em comparação com o IELTS. Então, a prova que eu fiz foi o IELTS. Só que aí tem um ponto importante também, gente. Tanto o TOEFL quanto o IELTS, e eu acredito que a prova do Duolingo também tenha, mas não tenho certeza, eles têm categorias diferentes. O IELTS tem a categoria General, que é o geral, e tem a categoria Academic, que é a categoria usada para o pessoal que vai estudar, né, na faculdade, ou que quer usar esse inglês para faculdade, ou para alguma coisa do tipo relacionada a isso. Então, tem que prestar muita atenção, porque a prova que você precisa fazer para a faculdade, especificamente, é o Academic, ok? Então, eu fiz o IELTS Academic, cadê? Tem escrito aqui... Cadê? Ah, gente, não é que não. Aqui tá só explicando os tipos que você precisa, né? Basicamente. Dá pra você fazer um teste. Aí, aqui, ó. Agora sim, entramos no lugar certo. Os testes que estão e quanto que você tem que tirar em cada um dos testes, tá? Ó. Aqui tem os testes, tá vendo? Ó, tem todos eles e a nota mínima que você tem que tirar. O IELTS, o General IELTS Indication and IELTS One Skill Retake are not accepted. Ou seja, o General não é aceito somente o acadêmico. Ó, aqui, ó. International, blá, 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 acadêmico. O IELTS acadêmico, ok? E a nota que você tem que tirar é 6,5 na geral. O IELTS vai de 0 a 9, ok? Você tem que tirar 6,5 no geral. E no mínimo 6 em cada uma. No writing, speaking, qual que é os outros? Listening e reading. 6 no mínimo em cada uma delas e na geral 6,5, ok? Lohane, como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, é muito difícil, eu não falo inglês, blá blá blá. Gente, eu sei que o inglês não é fácil. Eu mesma estudei inglês por anos e não aprendi, mas por um motivo específico, que eu não aprendi todos os anos que eu estudei. Porque eu não tinha um porquê. Eu não tinha um motivo específico pra estudar. Quando eu comecei a estudar inglês, muito pequena, eu queria estudar inglês porque eu achava legal. Só por isso, não era porque eu precisava do inglês. No momento em que eu e meu pai... Aliás, meu pai mora aqui no Canadá comigo, né? Ele veio primeiro e é por causa dele que eu tô aqui. Enfim, no momento em que meu pai falou, nós vamos pro Canadá, eu percebi que eu precisava do inglês. Porque como que eu ia morar no Canadá sem o inglês? Eu precisava do inglês, não tinha o que fazer. Era isso ou não sei o que faria. Então eu percebi que eu necessitava aquilo. E aquilo me deu um gás pra poder aprender. E foi aonde eu me dediquei e aprendi. Lohane, como que você aprendeu? Gente, primeira coisa, vai parecer idiota, mas todo pouquinho é muito, tá? Lá no final. Mesmo que você, Lohane, eu não consigo falar nada, eu falo e eu travo, tá tudo bem, eu travo também. E, gente, eu tô aqui, eu entrei na faculdade, eu tenho um inglês maior que 6,5 no IELTS, tá? E mesmo assim, eu ainda travo, é normal, tudo bem. Só que você não pode deixar esse medo te travar pra sempre, entendeu? Tem uma professora, eu vou falar isso nesse vídeo, eu sei que é um pouco clichê, mas eu vou ter que falar isso nesse vídeo, tem a Teacher Prix. Ai, gente, desculpa se eu tô falando o nome errado. Mas eu tava assistindo uma aula dela com meu pai uma vez, há uns 5 anos atrás, e ela falava a seguinte frase. Eu tenho ela anotada em vários lugares aqui da minha casa. English is communication, not perfection. Que é, inglês é comunicação e não perfeição. Então, tipo assim, gente, faça o seu melhor e vá. Coisas bestinhas pra fazer no dia a dia que vai te ajudar muito. Mude a configuração do seu celular para inglês. Cara, isso me ajudou muito. Muda a configuração do seu celular para inglês. Porque vai te obrigar a entender o que tá escrito ali. Não tô falando que você vai fazer isso. Lohane, eu aprendi, tô começando a aprender inglês, hoje eu vou fazer isso. Calma, que você não vai aprender nada, você não vai conseguir mexer no seu celular. Calma, vamos devagar. Outra coisa, Duolingo, gente. Eu, Lohane, não uso Duolingo. Eu uso hoje pra aprender chinês. Mas quando eu tava aprendendo o inglês, eu não usava. Mas meu pai usou muito e ajudou muito ele. Lembrando, meu pai tem... Hoje ele tá fazendo 50 anos. Hoje não, né? Mas essa semana ele tá fazendo 50 anos. Quando ele começou a estudar, ele tinha 43. Ou seja...
qualquer idade, gente, qualquer idade você consegue aprender. Eu com 20, meu pai com 43, conseguimos aprender e tamo aqui, tá? Enfim, e ele fez o Duolingo e ele fala que ajudou muito ele. Então, faça, tenta, vai na fé. E tá me ajudando muito no chinês, então, gente, tenta. Outra coisa, consuma coisas em inglês, mesmo que você não entenda no começo, depois você vai começar. A sua série favorita. Lohane tem uma série favorita. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a estudar inglês, era Once Upon a Time, que era uma vez. Eu assisti ela em português, depois eu assisti ela em inglês, com legenda em português, até que eu cheguei no nível de assistir ela hoje em inglês. Então você vai mudando, vai aumentando o seu nível ali. Mas pega uma coisa que você gosta muito e assiste em inglês, entendeu? Coloca, ou assiste com legenda. É isso, é assim que começa, entendeu? E outro ponto importante aqui que eu vou falar pra vocês, não necessariamente você precisa fazer um curso caro em algum lugar específico. Mas eu vou aqui sim dar o meu relato da escola que eu fiz inglês. Gente, maravilhosa, maravilhosa. Então quero deixar aqui a minha indicação da escola Winner. Quem quiser o contato deles, eu posso passar, não tem problema nenhum, porque eles são maravilhosos. Lohane, onde que eles dão aula? Gente, qualquer lugar que você tiver, você consegue dar aula. Eu fazia aula com gente nos Estados Unidos, professor canadense, professor estadunidense, muito maravilhoso. Eles têm, né, a escola física deles na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e na cidade de, eu acho que Água Clara e Selvíria, eu não tenho certeza, mas ali no Mato Grosso do Sul que eles estão localizados fisicamente, só que eles têm as aulas online. Lohane, por que você acha que o deles é diferente? Gente, são aulas todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana. Eu fazia aula todos os dias, eu fiz o pacote de aula todos os dias e é conversação o tempo todo. Você não precisa ter medo, porque todo mundo que tá ali na aula com você tá no mesmo nível que você. Quando a gente entra, a gente faz um nivelamento pra saber qual nível que você tá. Então você vai entrar numa sala com pessoas que estão no mesmo nível que você, então não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. E é muito bom, gente. É aula com os professores que fazem realmente uma imersão no inglês. Então você entra de cabeça no inglês, você tá o tempo todo ali, tem atividades, tem livro, é muito, muito gostoso de aprender inglês dessa forma. E eles têm eu não tenho certeza, gente. Eles usam o método Callan, que é muito bom. Assim, tipo, conversação, escrita. Você vai treinar os 4, né? Escrita, conversação, leitura e ouvir também, né? Então, tipo assim, ajuda muito. E, se não me engano, eles garantem a fluência em 2 anos. Eu não tenho certeza, eu acho que você se forma em 2 anos. Eu me formei em 1 ano. Porque eu já tinha uma base ali do inglês que eu já tava aprendendo, correndo atrás. Mas, assim, gente, você não necessariamente precisa chegar à fluência pra poder fazer o IELTS, tá? Só pra te avisar. Mas é muito bom. Enfim, dei aqui a minha indicação pra vocês. Quem quiser, tá? Fique à vontade. Mas, gente, sim, se você não puder, não tiver condições, eu super entendo também, gente, porque é complicado, eu sei. Então, vamos pra minha segunda indicação. YouTube, gente. YouTube, vê muito vídeo. O que eu fazia quando eu tava aprendendo? Eu assistia vídeo de professores. Tem uma indicação de um professor que é o Teacher English with Bob, The Canadian, acho que é uma coisa assim, que é um professor canadense, né, que ele é maravilhoso, maravilhoso. Tem a Teacher Prix também, que ela é maravilhosa também, que ela é brasileira. Temos também o... deixa eu botar pausa aqui. Gente, tem muita gente. E o que eu fazia era, eu assistia vídeos em inglês das pessoas mostrando coisas do dia a dia delas. Não em português, traduzindo, tá? Porque tradução buga muito a nossa cabeça. Então eu assistia já em inglês, tá? Então, por exemplo, uma pessoa pegou uma caneta. Ela não vai falar assim, ó, essa é a caneta, pen. Não, a pessoa pegava e já falava, tipo, this is a pen. Entendeu? Tipo, então me ajudava muito porque eu já botava pen na cabeça e era isso. Enfim, dei aqui as indicações de inglês pra vocês, fiz um adendo muito grande, mas tá bom. Mostrei pra vocês como que funciona o inglês. Agora vamos voltar lá nos requisitos. Aqui temos os requisitos. E nessa parte foi aonde eu errei muito, gente. Por quê? Quando eu entrei no site da Universidade Aberta pra procurar, inclusive, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Como é que eu coiso aqui? Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. University of Alberta. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu pra eu ter feito o meu erro, né? Undergraduate Programs, como eu já expliquei pra vocês, que aqui a gente chama de Undergraduate. E aqui eu coloquei o meu curso, Mechanical Engineering, que é o que eu quero fazer. E entrei aqui, ó. Aqui, gente, aqui você vai colocar o que você quiser, tá? O curso que você tá procurando. Aqui, temos os requerimentos. Temos todos os requerimentos pro primeiro ano, tananana. E tem o primeiro ano, né, de Bachelor of Science, na engenharia específico. E aqui tem os requerimentos. No caso, eu vou colocar aqui, ó, que é International Student, ok? E aqui tem o que você precisa. Ó, tá vendo? Inglês, matemática, cálculo, química e física. E foi aí que eu errei. Aqui, ó, você vê que o inglês tá aqui, né? Mais fácil até de achar do que o outro. Aqui tem os deadlines e tudo mais. Enfim. O meu erro foi, eu li matemática, cálculo, química e física e pensei, eu já fiz isso no ensino médio. Então tá tudo certo, não preciso fazer nada. Então quando eu fiz minha aplicação pra Universidade Aberta no começo do ano passado, né? Que você vê aqui que o prazo é geralmente até 1º de março. No caso do ano passado também foi. Eu fiz a minha aplicação assim que eu consegui meu permanente. E tava esperando pra poder, né, começar as aulas e tudo mais, e ser aceita e tudo mais, porque até na minha cabeça, porque eu tirei notas muito boas durante o ensino médio, justamente pra não passar perrengue agora na hora de entrar na faculdade. Então eu tava preparada pra entrar. E foi aí onde eu caí do cavalo, porque em junho, eu tava no Brasil em março, eu voltei pro Canadá em junho, e quando eu cheguei no Canadá,
Eu mandava mensagem, eu mandava e-mail, procurava eles e ninguém me dava uma resposta concreta. Então eu passei muito tempo, tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer, tá tudo certo e tudo mais, e eles não me davam uma resposta de, tipo, foi aceita ou não, isso já era junho, e eu decidi ir lá pessoalmente. Quando eu fui lá pessoalmente, o que eles me falaram é que o que eu fiz no ensino médio, ou matemática, cálculo, química, física do ensino médio, não era suficiente, tá? Não era suficiente. Ah, tá. Aliás, esse cálculo aqui não tava o ano passado, tá? Só pra explicar. Eles falaram que não era o suficiente, que eu precisaria de um cálculo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Precisava de outras coisas. E eu fiquei assim, mas gente, ninguém me falou isso antes. O que tá acontecendo? Foi aí que eu fui pessoalmente, mandei milhões de e-mails, abri um monte de requerimento no site deles, até que eu consegui falar com a coordenadora da admissão, que ela me deu uma resposta. Ela falou, Lohane, porque eles falavam assim pra mim, quando eu fui pessoalmente, ou você vai fazer um curso específico de matemática, de cálculo, você vai fazer esse curso, ou você vai fazer o Enem. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Ou eu vou fazer esse curso, ou eu vou fazer o Enem, não sei o que eu faço, entendeu? E aí fiquei nessa dúvida. Aí, eu descobri que tinha outras faculdades que também pediam o Enem. Então eu falei, vou fazer o Enem, não vou fazer esse curso, porque esse curso só vai me garantir entrar nessa faculdade. Vou fazer o Enem pra poder aplicar pra outras também, já que eu perdi um ano, porque era pra eu ter entrado na faculdade o ano passado. E eu perdi um ano. E aí, eu falei, vou fazer o Enem. Comecei a estudar pro Enem, enfim. Quando eu consegui... Isso foi antes de falar com essa coordenadora. Quando eu consegui falar com essa coordenadora, ela falou pra mim, Lohane, então, na verdade, não é ou esse curso ou o Enem. É os dois. Você tem que fazer os dois. E, gente, esse curso que eles falaram pra mim fazer, não é um curso simples. É um curso de mais de $1.000. Na época, o dólar tava, tipo, R$4, sei lá. Então, tipo assim, é muito caro, muito fora do... Entendeu? Fora que eu teria que ir pro Brasil fazer o Enem, entendeu? Então, tipo assim, que já é muito caro também. Porque ir pro Brasil não é barato, tá? Então, assim, tava muito complicado. E eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Foi aonde eu decidi que eu ia fazer o Enem. Só que, tipo assim, até então eles não tinham me dado uma... Não, minto, nossa, gente. Não tinha essa coordenadora ainda. Falaram que é o Enem ou matemática. Eu fui pro Brasil fazer o Enem. Quando eu tava lá fazendo o Enem, entre a primeira e a segunda prova, ou foi um dia antes da segunda prova, acho que foi um dia antes da segunda prova, a coordenadora me falou, essa coordenadora me falou isso que eu falei pra vocês. E foi ali que caiu o meu mundo, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer esse curso. Eu vim aqui pro Brasil, fiz tudo que eu fiz, passei um perrengue danado pra poder chegar ao Brasil, e aí não é o suficiente. Então eu fiquei muito chateada, e eu voltei pro Canadá em dezembro do ano passado, né, depois de ter feito o Enem em novembro, sem saber o que fazer, perdida. Então é isso que eu falo pra vocês, gente. E aí vai entrar a minha dica pra vocês. Tenta conversar com o pessoal, tenta marcar reuniões ao vivo. Porque e-mail não dá pra ter comunicação, gente. E-mail, mensagem, chat, não é o suficiente pra ter comunicação, tá? É muito difícil. Então, tipo assim, tenta falar cara a cara com as pessoas, tá? E eu passei por isso várias vezes, quebrei a cara antes de aprender isso. Mas tenta falar pessoalmente, porque é muito melhor você conseguir se expressar e a outra pessoa falar pra você e você fica tipo, não, né? Entendeu? Enfim. E aí, quando ela me falou isso, eu não sabia o que fazer e tudo mais, aí entra as outras universidades. Foi aí onde eu comecei a pesquisar outras opções, porque até então eu tava vidrada nessa faculdade. Foi onde eu comecei a procurar outras opções. Aí foi onde eu entrei em contato com a Universidade de Calgary, que é uma universidade, assim, que me respondeu super rápido. Eles me responderam por e-mail, eles têm um WhatsApp também. E me responderam super rápido, falando que não, que o Enem não precisaria. Eu acho que foi que o Enem não precisaria, gente, eu não lembro muito bem. Mas eu acho que foi que o Enem não precisaria. Só que o curso de matemática pode ser que sim, pode ser que não. Então, tipo, eles não deram uma certeza. E aí foi onde eu encontrei também a Universidade de Ottawa. E eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu achei uma... Gente, eu não vou saber falar, mas tipo uma conselheira brasileira, que ela mora no Brasil, e ela ajuda os brasileiros a virem pro Canadá, tipo, falando um pouquinho sobre a faculdade, como que funciona todo o processo. Inclusive, se alguém tiver interessado na Universidade de Ottawa e quiser o contato dela, ela é maravilhosa. Eu falei com ela, a gente fez uma reunião e ela me explicou um pouquinho de como que funcionava a Universidade de Ottawa, como que funcionavam os valores, a cidade e tudo mais. Ela me explicou tudo muito certinho. E ela me falou que não precisaria do Enem também na Universidade de Ottawa, só que poderia ter que fazer o curso ou não, só que seria dentro da própria universidade, após ser aceita, né? A Universidade de Alberta tinha que fazer esse curso antes de passar pelo processo de ser aceita na faculdade, enquanto que a Universidade de Ottawa, se você fosse aceita, talvez você teria que fazer o curso, talvez não. E aí que entra a minha atual universidade, que é a Universidade de British Columbia, que eles já deixam, e eu mostrei aqui pra vocês, eles já deixam de cara os requerimentos, que é o ensino médio e o Enem. Então, eles deixaram aqui de cara pra mim o que eu preciso. E aqui embaixo, eles deixam aqui ó, Minimus Requirement. Senior Level Math, Pre-Calculus, Senior Level Chemistry, Physics e Academics, se você não tiver Química ou Physics, vai ser avaliado em caso por caso, né?
o que eles deixaram ali de cara, né, gente? Que você precisava só ter aquilo que você faz no terceiro ano. Basicamente é isso. E pra ter certeza, eu entrei em contato com eles, tá? Eu mandei e-mail pra eles perguntando, e eles foram super solícitos, me responderam com acho que 2 dias, o que é rápido, tá? Porque aqui teve universidade que me demorou anos pra me responder. Enfim, foram super solícitos, explicaram tudo pra mim, passo a passo. Então, assim, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eles falaram tudo pra mim. Então, eu já tinha feito o Enem, então já sabia. Ah, tá, só nessa balaiada toda, eu também apliquei, né? Também fiz minha matrícula, não, né? Também usei a minha nota do SISU pra uma faculdade no Brasil, pra poder saber se por acaso não desse certo aqui, bora pro Brasil, né? Enfim. E eu passei, foi na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Passei em Engenharia Mecânica lá. Enfim, voltando pra cá. Aqui já tem tudo certinho. E aí, gente, esse vídeo tá muito longo. Basicamente, eu vou parar por aqui esse vídeo. Se eu posso fazer outro vídeo falando sobre como que funciona a aplicação em si, como que funcionam os requerimentos. O requerimento não, a documentação, como que funciona o envio de documentação, porque eu passei perrengue nisso também, tá? Também passei perrengue nisso. Eu posso explicar pra vocês como que funciona essa parte, mas basicamente é isso aqui, gente. Deixa eu ver, eu anotei aqui o que eu precisava falar. Enfim, mas vai ser isso, porque esse vídeo tá muito longo. Como eu falei pra vocês, cada faculdade vai ter um requisito, cada faculdade vai explicar de uma forma diferente, mas o importante é você entrar em contato com eles desde o começo. Lohane, eu ainda não falo inglês, eu ainda não sei se eu quero fazer essa faculdade. Fala com eles. Entra no site deles, tenta marcar uma reunião com o pessoal, mas pergunte, tire todas as suas dúvidas antes, porque depois não ter que passar perrengue igual eu passei, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado pelo menos o mínimo esse vídeo, falando sobre um pouquinho sobre como que funcionou o meu processo. Acabou que eu nem falei como que funcionou o meu processo, né? Ai, mas enfim, gente. É assim que você vai achar os requerimentos e o que você precisa de inglês. Dei indicação pra vocês de escolas ou de possíveis modos de aprender o inglês e espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, fica aqui no canal e assista os outros vídeos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!